JE de hoje, Desenvolvimento Sustentável em Debate. De um lado, a entrevista mostra a necessidade de se combater a poluição ambiental nas cidades, causada sobretudo pelos automóveis. De outro lado, a reportagem foi até Piracicaba, onde a busca pelo crescimento econômico e geração de empregos tem na indústria automotiva forte alicerce. E o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, fala sobre a iluminação pública. Veja agora! A ANEEL, de repente, resolveu entender que a iluminação pública deva sair da concessionária e ir para as prefeituras. De fato, é uma atitude que deve ser pensada. Por quê? Porque neste momento, você repassar imediatamente para as prefeituras pode ocorrer, pode acarretar um aumento muito grande na conta de iluminação pública para o consumidor final. Por quê? Porque a prefeitura deve fazer o quê? Ela deve terceirizar esse serviço e aumentar muito essa conta. Então nós estamos trabalhando junto à ANEEL, junto às prefeituras, junto ao Ministério da Energia, para que isso não ocorra. Pelo menos dessa forma, para que nós tenhamos aí condição de apresentar uma proposta, de apresentar uma alternativa às prefeituras. Essa questão da iluminação pública deve ser colocada de uma forma muito séria, até porque acarretaria um aumento muito grande de energia, de iluminação pública ao consumidor final. Então vamos ficar atentos, a federação está atenta, os sindicatos de engenheiros estão atentos a essa questão. Na edição de hoje do Jornal do Engenheiro, a entrevista traz um tema muito importante: como conciliar desenvolvimento e a preservação ambiental. Para tratar sobre este assunto, recebemos Paulo Saldiva, que é coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade de São Paulo. Saldiva, prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui no sindicato, um lugar que já me deu muitas alegrias como homenagem. Eu me considero, embora médico é meio engenheiro, né? Ele é engenharia hidráulica, engenharia de estrutura, engenharia elétrica, mas eu me considero engenheiro honorário e com uma enorme alegria e um grande prazer. Perfeito, obrigado pela presença, viu? Conversamos também com Carlos Alberto Guimarães Garcês, que é coordenador do Eco São Paulo, um evento que vamos tratar daqui a pouquinho, e também vice-presidente do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Garcês, prazer recebê-lo aqui. É um prazer, o sindicato agradece todas essas oportunidades e, logicamente, com o Saldiva do lado, nós vamos aprender muito nessa movimentação de hoje, né? Com certeza o Saldiva tem muito que nos ensinar aqui. Perfeito. Saldiva, então começo com você poderíamos tratar de diversos problemas ambientais, mas um que talvez nos afete cotidianamente, acho que em tempo real, que é o problema da poluição. Como está a situação da poluição no estado de São Paulo atualmente? Veja, a São Paulo tem controlado a poluição. Se você for comparar São Paulo nos anos 90 com São Paulo nos anos 2000, a poluição está menor, mas ela deixou de melhorar faz uns 4 anos e talvez esteja começando a retroceder. Seja porque a gente apostou que veículos mais limpos resolveriam o problema. Mas hoje temos veículos muito mais eficientes, mas eles ficam parados em congestionamentos intermináveis, gastando combustível sem ir para lugar nenhum. E o próprio adensamento das cidades também mudou o clima, que faz que os poluentes produzidos por essa frota não se dispersem com a mesma facilidade. Então, vai um pouco mais, quer dizer, não basta só motor. Você tem que repensar a forma, a lógica e a forma como a gente estruturou as cidades que nós estamos vivendo. Garcês, queria tratar com você, porque o engenheiro nesse contexto acaba sendo aquele profissional que está atento às mudanças tecnológicas para resolver problemas, né? Em que momento que a engenharia passou de maneira mais aguçada a pensar nesse tipo de desenvolvimento sustentável? A engenharia, na primeira reunião que se teve no mundo, foi em abril de 68, que ficou conhecido como Clube de Roma, né? Sentaram-se lá uns especialistas para discutir as primeiras
As primeiras preocupações com relação às questões ambientais do mundo, lá tinha a participação de 6 profissionais, seis engenheiros. Então a engenharia, em 1968, participou dessa primeira reunião, e que foi titulada como Clube de Roma. E de lá para cá, a coisa foi aumentando, foi havendo uma conscientização maior dos profissionais, e hoje a engenharia está envolvida em todas as áreas aí, da parte ambiental. Você veja, a engenharia civil está influenciando, está envolvida, está mexendo com a parte ambiental. E temos a engenharia ambiental, que é uma especialidade focada nessas questões, engenharia mecânica, engenharia elétrica, enfim, todas as áreas da engenharia estão hoje ligadas com as questões ambientais. Aliás, não se pode fazer um projeto hoje de qualquer uma dessas áreas sem que o profissional fique atento aos aspectos sociais, econômicos e ambientais desse trabalho. Perfeito. Garcês apontou o Clube de Roma como um marco histórico, no avanço dessa consciência de sustentabilidade. É verdade. E aí eu volto para o Saldiva dizendo o seguinte: lá na ponta, a sociedade em geral está mais conscientizada dessas necessidades de até mudar a própria rotina para poder viver mais, mas também melhor? Não tem nenhuma liderança política que tenha a autoridade ou a capacidade de congregar a população frente a medidas impopulares. Por exemplo, o que o indivíduo fez contra a saúde pública ruim? Comprou plano de saúde. Contra a educação pública ruim? Comprou escola particular. E o que ele fez com o transporte coletivo ruim? Comprou o seu carro. Tem 2 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, mudar a cultura. E acho que a cultura significa o seguinte: vamos pegar a sustentabilidade. O discurso da sustentabilidade está um pouco esquisito. O que a gente diz? Se você deixar teu carro em casa, tomar banho de canequinha à noite, ficar no escuro e não comer mais carne vermelha, daqui a 50 anos começa a cair o nível de CO2 e o primeiro beneficiado é o urso polar. Ninguém faz isso. Não é um argumento bom. Você tem que dizer o seguinte: você comeu menos carne vermelha, reduz a emissão de metano no pasto, mas teu risco de câncer de cólon e estômago cai 14%. Agora. Imediato, né? Imediato. Se você andar de transporte coletivo, você vai caminhar mais, teu risco de diabetes, de obesidade, de osteoporose cai agora. Você não precisa esperar muito tempo. Então você tem que primeiro dizer que sustentabilidade, a maior parte das práticas sustentáveis, também são mais saudáveis. E a segunda coisa é... E com efeitos imediatos. Imediatos, você não precisa esperar muito tempo. E ao mesmo tempo você tem que ter uma ideia de que o modelo de mobilidade nosso, baseado no transporte individual, ele não se sustenta mais. Não é, em nenhuma cidade do mundo ele está conseguindo, e houve uma opção pelo transporte coletivo, de baixa emissão. Tecnologia que o Brasil já tem. O prefeito teme que ao fazer isso ele não se eleja nem para síndico de prédio, porque ele vai ser altamente penalizado. São medidas impopulares. São medidas impopulares. Mas tem que ter alguém que discuta isso e resolva dar o remédio amargo que é preciso para que não que o pobre tenha que comprar moto e morrer 4 por dia, como está acontecendo em São Paulo, ou então pessoas comprando carro velho, mas o rico é que tem que andar de transporte coletivo. Quer dizer, ele tem que ser bom o suficiente, e a prova é que hoje o pessoal está reclamando do trem, da CPTM, quando o trem está muito melhor do que era 30 anos atrás, porque entrou um segmento da população que tem mais consciência dos seus direitos e liga e começa a reclamar. Isso vai fazer com que o trem melhore. Ou seja, tem que ter essa Quer dizer, mudança. Força a tomada de decisões e políticas públicas que são necessárias para o desenvolvimento. Para o bem-estar de nós todos. Porque ele traz para o consumo do transporte coletivo, não é só aquela população invisível que não tem direito à voz e que não aparece. Vai trazer gente que, pela força do seu, digamos, da sua capacidade de articulação, vão pressionar o governo e formar uma opinião pública. A gente chama de os formadores de opiniões que podem mudar alguma coisa. Exatamente. Perfeito. O Jornal do Engenheiro faz uma pausa na entrevista agora para no bloco seguinte dar continuidade neste ponto em que paramos. Como é que a assessoria técnica, por exemplo, dos engenheiros pode ajudar as políticas públicas a melhorar? O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Ainda nesta edição, o desenvolvimento regional em Piracicaba.
Jornal do Engenheiro publicou: Porto de Santos cresce e leva junto a cidade. Leia a íntegra em nosso portal na internet. O Jornal do Engenheiro está de volta e na entrevista desta edição estamos tratando sobre os desafios de se alcançar o desenvolvimento sustentável, principalmente em grandes cidades. Estamos aqui conversando com o professor e médico Paulo Saldiva e também com o vice-presidente do CESP, Carlos Alberto Guimarães Garcês, que também coordena o evento Eco São Paulo, que é promovido pelo sindicato, está na 10ª edição e por 6 vezes ocorreu aqui na cidade de São Paulo. Já vamos falar sobre esse tema muito importante. Mas, Garcês, terminamos o primeiro bloco falando sobre as políticas públicas. Políticas públicas, o nome já diz, envolve toda a política. Para auxiliar a política, nós temos o papel do técnico, aquele que vê as coisas com mais exatidão. São duas ciências que se complementam. Falar um pouquinho, por exemplo, de uma decisão governamental que foi reduzir o imposto para se comprar carro, já que a solução era: vamos incentivar o mercado interno porque a crise externa pode chegar aqui, né, de uma maneira devastadora. Tecnicamente, é uma decisão viável? Aqui no sindicato a gente tem um grupo de trabalho formado por profissionais da área de transporte e todos, é unânime, a posição contrária a essa decisão governamental, porque nós todos defendemos o transporte urbano. O professor Paulo estava falando há pouco tempo aqui a respeito dessa vontade de tomar decisões políticas que atenda os anseios da comunidade. Incentivar, baixar o IPI de carro para vender mais automóvel, vai acabar congestionando, criando uma série de problemas para que a gente possa depois tentar uma solução técnica difícil de encontrar. O nosso grupo de trabalho, os engenheiros aqui do sindicato, são todos unânimes contrário a essa decisão. Vamos incentivar o transporte público, seja metrô, ônibus, enfim. Eu acho que temos que priorizar isso, senão a coisa vai ficar muito complicada. Professor. Olha, não é pecado incentivar a indústria automobilística. O que é pecado é fazer você levar 1.000 quilos de lata para onde você for. Me parece que Berlim tem uma taxa de motorização maior que a de São Paulo. A Volkswagen, a Mercedes, a BMW não estão falindo na Alemanha. Ou seja, só que é tão pouco prático você vai usar o carro para sair à noite, para viajar, numa circunstância onde ele seja de fato uma opção necessário. O que você não pode, ou seja, dá para reduzir o IPI de carro, mas você não pode não priorizar a estrutura da cidade para que o veículo... A utilização do veículo, né? Do veículo pessoal. Por exemplo, você vai atravessa a Paulista numa vez só. Não dá. Se você tiver algum problema de mobilidade, você não consegue. Porque tudo foi feito para que o tráfego vá. Por exemplo, tem gente que fala que corredor de ônibus é ruim porque atrapalha o tráfego. Porque você pensa no carro e não na pessoa. Então, tem que temperar isso com saúde. E é interessante que eu me sinto, quer dizer, eu como médico, que eu tenho uma atividade clínica, mas tenho essa atividade de fazer o diagnóstico da nossa cidade, que a gente já viu que tem febre, tem edema porque inunda, tem insuficiência renal porque o lixo não é jogado fora, tem uma certa insuficiência cardíaca porque as artérias não estão rolando, o sangue não está circulando adequadamente. Mas o diagnóstico não basta, tem que ter o remédio. E no caso, o remédio não é médico que faz. É engenheiro, é planejador urbano. Então, ou seja, a saúde não cabe mais na esfera clássica da saúde. Saúde nas cidades é o uso de gestão de resíduos, é mobilidade, é uso e ocupação do solo. Precisa de grandes projetos e soluções técnicas. Por isso que eu sou o centro de diagnóstico, mas a cirurgia está aqui. Quer dizer, os engenheiros deviam vestir um avental e ser doutores da cidade. E nesse grupo técnico que o sindicato dispõe, existe trabalhos maravilhosos, soluções, ideias para que se tiver um governante que tenha coragem de colocar em prática, com certeza o benefício vai ser imensurável para a população. Trabalhos maravilhosos. Aliás, dentro do projeto da Federação Nacional do Engenheiro, o projeto denominado Cresce Brasil, existe lá uma série de orientações aos governos federal, estaduais e municipais com relação a essas tecnologias de transporte urbano, principalmente. Perfeito. Cresce Brasil, engenharia, mais desenvolvimento.
Garcês, vamos agora então, você falou dos grupos técnicos de trabalhos aqui do sindicato. Nós, além desses grupos que se reúnem rotineiramente, né, periodicamente, a passos curtos, nós temos os grandes eventos, né? Dentre eles, o EcoSP, que é o Encontro Ambiental de São Paulo, que já está na sua 10ª edição. Explique para nós o que é esse evento e a que ele vem. Pois é, esse encontro ambiental, que já estamos realizando há 10 anos, é uma ideia do Sindicato dos Engenheiros de trazer a todas aquelas pessoas interessadas nas boas práticas ambientais os assuntos que estão sendo focados, que estão em pauta, a modernidade nas questões ambientais. O Dr. Paulo teve o prazer, e nós tivemos o prazer de recebê-lo numa edição há 2 anos atrás. Ele esteve lá palestrando, foi um sucesso, e é um exemplo das pessoas que participam dessa programação temática nossa. Então, nós procuramos trazer todas as informações de ponta voltadas às questões ambientais e colocar lá para que aquelas pessoas, engenheiros, biólogos, advogados, participem de graça e aprendam um pouco mais. A gente procura mexer com as cabeças das pessoas para que eles, então, consigam. Nós fazemos um pouco da educação ambiental, que eu acho que precisava fazer de uma maneira geral. O sindicato faz esse papel. É um evento sem fins lucrativos e a gente procura desenvolver e distribuir informações técnicas importantes. Participação de empresas, entidades, universidades? Olha, nós temos empresas de todas as ordens, universidades, Unicamp, Universidade de Taubaté, Universidade Federal de São Carlos, a própria USP, tem participado, tem ajudado, não só fornecendo subsídios técnicos para nossas programações temáticas, mas a ir lá montando stand, divulgando os seus trabalhos. Então, é um evento que tem uma parte temática, que são as palestras, tem uma exposição mais ou menos em torno de uns 35 estandes esse ano, estandes de empresas, logicamente patrocinadoras e apoiadoras, e uma outra exposição junto dos estandes, que são trabalhos artesanais de um grupo de artesãos ligado à Secretaria do Emprego, Trabalho e Emprego, Secretaria Estadual do Trabalho e Emprego. Um grupo de profissionais, artistas que vão lá e expõem esse trabalho de papelão, de ferro, e aproveitam essas sucatas e fazem trabalhos maravilhosos. E nós, o sindicato, incentivamos esse grupo de pessoas. Então, eles vão lá, participam e demonstram, e podem, inclusive, até vender essas suas obras-primas que são maravilhosas. Professor, como é que o senhor enxerga essa iniciativa que é o Encontro Ambiental de São Paulo? Então, eu acho, primeiro, engenharia é legal, né? Quer dizer, a engenharia ela traz a solução. Então, eu vou continuar um pouco aquela história da cidade doente, né? Com cada bairro é um órgão, né? E a gente Marcelo, Verdade. Tem uma série de doenças. Nós temos uma alopecia, estamos ficando careca, não tem cobertura vegetal. Mas se tem uma doença que não tem, é impotência. Ou seja, nós temos todas as condições, a potência e a cognição para resolver os problemas. O grande problema, e eu acho que quando você apresenta soluções objetivas, onde tem o setor produtivo, você tem a academia, você tem uma associação que congrega um grupo de profissionais, eu acho que o que está faltando é trazer os neurônios dirigentes desse sistema. Quer dizer, está num momento bom de cobrar, porque tem eleição para prefeito, e eu acho que o prefeito vai ter que ser confrontado com a responsabilidade. A gente não só erra pelo que a gente fez, mas principalmente pelo que a gente deixou de fazer. E eu acho que nesse momento não tem como você deixar a cidade num sistema selvagem, de cada um defende o seu interesse, que são legítimos. Eu acho que as imobiliárias estão certas de querer... Ninguém está aqui a fim de perder dinheiro. Mas tem que ter uma política multissetorial, uma visão sistêmica, como você falou, que não é a tradição do governo. Cada secretaria trabalha com o seu orçamento. Então vamos ter que pôr um pouquinho de um pendrive de lógica nessa história, e eu acho que tem que pelo menos sair uma cartilha dizendo, olha, tem que fazer. Se não quer fazer, o problema é seu, mas arque com as consequências da inação. Perfeito. O Eco São Paulo ocorre nos dias 12 e 13 de novembro, e se você quiser mais informações, saber como se inscrever, ecosp.org.br.
Também pegando um gancho no que o professor Paulo Saldiva falou, sobre que nós estamos em momento eleitoral e que são momentos importantes para a gente debater certos temas, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo já começou a promover o evento A Engenharia e a Cidade, quando eles trazem todos os pré-candidatos são convidados, que estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo, para, junto com a categoria, debater e mostrar as suas propostas para o desenvolvimento da nossa cidade. É a contribuição, mais uma delas, que a entidade faz para a cidadania. Garcês, quero muito agradecer a sua presença aqui nesta edição do Jornal do Engenheiro e que a câmera está aberta para as suas considerações finais. O meio ambiente que agradece essa oportunidade, né? O meio ambiente fica feliz de poder vir até aqui, trazer, informar o que a gente está fazendo para melhorar a condição de vida da população. Perfeito. Professor Paulo, um engenheiro honoris causa, muito obrigado, viu? E eu acho que, eu só queria agradecer demais, é uma casa que sempre me recebeu bem. Eu acho que vocês têm até cota, né? Eu devo ser cotista aqui. Mas eu acho que a solução, né, da cidade de São Paulo, ela vai se resolver através de um projeto. Quem que sabe fazer projeto? É engenheiro. Então tem que ter um projeto consistente, não de médio prazo, para que a gente possa... Porque São Paulo tem jeito. Então seria lamentável que a gente não desse o jeito para uma cidade que acho que todo mundo gosta, todo mundo que vive aqui se apaixona por isso, e eu acho que vamos dar um jeito nesse paciente aí. Perfeito, muito obrigado pela presença. O Jornal do Engenheiro hoje debateu a importância da sustentabilidade em grandes cidades, como exemplo, a cidade de São Paulo. E também fez o convite para você participar do Eco São Paulo, ecosp.org.br. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Continue conosco. O CESP oferece cursos de inglês, espanhol, alemão e francês, do nível básico ao avançado. Não perca esta oportunidade. Informe-se sobre a formação das turmas. O CESP promove o ciclo de debates intitulado A Engenharia e a Cidade. O encontro recebeu o candidato a prefeito Miguel Manso, do partido Pátria Livre. Temos hoje um sistema de transporte, né, absolutamente caótico, descentralizado, são 1.300 linhas de ônibus, né, e se tem uma cidade que precisa de engenharia, é a cidade de São Paulo. O evento é aberto ao público e transmitido ao vivo pelo nosso portal na internet, que também armazena os conteúdos na íntegra. Acesse e saiba mais sobre os próximos debates. A região de Piracicaba, a 164 quilômetros da capital paulista, espera até o final deste ano receber uma fábrica de automóveis anunciada como a mais moderna do país. O poder público local contou ao Jornal do Engenheiro como foi este processo. Bom, esse é um processo que começou em 2005, aproximadamente, quando o grupo coreano se dispôs a vir para o Brasil. E eles fizeram um estudo e haviam selecionado 5 estados para se instalar no Brasil, e desses 5 estados tinham selecionado 21 cidades. Com essa descoberta da vinda, do interesse da Hyundai se instalar no Brasil, sobraram então 5 cidades que eles tinham elegidos para se instalar no estado de São Paulo. Dentre essas cidades, uma delas era Piracicaba. E existem algumas condições que a fábrica gostaria para se localizar. Primeiro dela, ela não gostaria de se localizar numa cidade que já fosse próxima dos parques automotivos que existiam no estado. Gostariam de estar próximo de um aeroporto internacional. Gostariam de ter boas rodovias para acesso ao Porto de Santos, em especial, e numa cidade que tivesse um certo grau de desenvolvimento na área educacional, na área de fornecimento de mão de obra treinada. Antes mesmo da construção da fábrica, a prefeitura apostou na capacitação dos próprios moradores para trabalharem na montadora. Aí o governo do estado já instalou aqui, construiu aqui uma nova ETEC, então nós ficamos com 2 ETEC. Aí a prefeitura construiu a FATEC, daí se instalou aqui o Instituto Federal de Ensino,
e a partir daí começamos a treinar já a mão de obra voltada para o setor automotivo. A estimativa é que 4.000 empregos diretos sejam criados. Então eles devem começar a produzir já no ano que vem 150 mil veículos e daqui 3 ou 4 anos a expectativa é que eles dobrem essa produção. Está gerando aí algo em torno de 4.500 empregos diretos entre a fábrica e mais os seus principais fornecedores. Tudo isso está fazendo uma mudança muito significativa na cidade. Soma-se a isso o desenvolvimento regional que pode ser trazido por um empreendimento como este. Nesse processo de montagem da fábrica, vieram algo ao redor em torno aí de 600 a 700 coreanos para cá para montar a fábrica. Então eles vinham, ficavam 1, 2 meses, montavam o setor e retornavam. Isso também fez com que o setor imobiliário tivesse uma movimentação muito grande. E o comércio, por conta, hoje nós já temos aqui 4 restaurantes coreanos, tem um hotel coreano, ou seja, outros serviços e negócios ligados aos coreanos estão começando a vir para a cidade por conta da instalação da fábrica. O BNDES aprovou financiamento de 307 milhões de reais para o término deste empreendimento. Para saber mais sobre este e outros temas a respeito do desenvolvimento, acesse o nosso portal na internet.